Chegou a hora de tirar o elefante da sala. Em janeiro eu falei que finalmente eu vi Sonic 3 e que eu estaria gravando uma análise. Bem, demorou, mas chegou o dia. Eu literalmente já vi Sonic 3 vezes, mas eu revi o filme porque, né, a Paramount fez uma estratégia que eu discordo muito, porque literalmente, um mês depois eles praticamente lançaram o filme para streaming, o que eu acho que foi uma grande perca de dinheiro, sinceramente, que eles podiam render muito mais se tivesse mantido no cinema, mas eles queriam manter para streaming, né? Deixando isso à parte, chegou o dia de finalmente eu fazer minha análise de Sonic 3, principalmente que o foco do canal é Sonic, e eu não falei de Sonic 3 ainda, mas chegou o dia. Então, antes da gente começar o vídeo em si, por favor, galera, se você gosta desse tipo de conteúdo de análise de filmes e de Sonic, que é o cargo-chefe aqui do canal, vamos dizer assim, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, ativar os sininhos das notificações e conferir os outros vídeos aqui do canal. E também não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais, beleza? Então vamos parar de enrolação e vamos analisar esse filme, que foi um filme maravilhoso. Bem, para justamente já responder a nota que eu daria para Sonic 3, vamos lá. Eu diria que é um filme 9 de 10. Mas por que um 9 de 10? Tem tanta gente falando que é um filme perfeito do Sonic, de videogames, sei o que. Por que eu tenho 9? Qual é o problema do filme? Vamos aprofundar. Primeiramente, eu queria fazer uma reflexão que eu sempre gosto de fazer desde Sonic 2. Que a gente tem que lembrar como o Sonic era. Vocês lembram lá em 2019? Por aí, quando anunciaram que ia ter o filme do Sonic, e aí lançou aquele primeiro trailer, que era o Sonic feio pra cacete, que todo mundo olhou o trailer e falou: que porra é essa? Um deles, eu lembro até hoje, eu vi esse trailer na escola, mesmo, e foi estranho. Mas eu gostaria de lembrar justamente de que, graças a nós, a comunidade, a internet, nós salvamos esse filme, nós salvamos a franquia do Sonic no cinema. A internet ajudando em alguma coisa, principalmente o Twitter, em que justamente de tanta locomoção que a gente fez reclamando do visual, a Paramount fez questão de gastar mais dinheiro para mudar o visual do personagem e ficar aquela coisa linda que ficou Sonic 1. Lógico, não foi só pelo visual do próprio Sonic que garantiu o filme. O Sonic 1 tem muitos pontos positivos, como as próprias... Ele realmente se alimenta da fonte dos jogos, ele bebe da fonte dos jogos. Mas o que pra mim eu acho que é a cara da franquia dos filmes, que é o Jim Carrey. O Jim Carrey, ele se entrega ao papel fazendo o Robotnik, e em Sonic 3 o Gerald Robotnik, ele entrega muito e é maravilhoso. Pra mim, ele é a cara da franquia dos filmes. Mas o visual do Sonic foi um marco, essa mudança, não só pros próprios filmes, que porra, tamo no terceiro, vai ter o quarto filme de Sonic, mas mostrou que sim, nós, a comunidade, temos poder de fala, cara. Temos o poder de falar pra justamente a gente não se agradar com qualquer coisa que mostra na nossa frente, que tipo, não, isso aqui tá ruim, pode mudar. E mudaram, parabéns pra Paramount. E é justamente isso que eu queria refletir, é sempre uma reflexão que eu faço, que a gente já tá no terceiro filme, e tudo isso foi graças à opinião na internet, que fez a Paramount mudar, sabe? Isso foi muito bom. E justamente agora falando de Sonic 3, que juntando tudo isso com um marco, eu acho que foi um filme que eu fiquei tão hypado para assistir em 2024, foi o filme mais hypado que eu tava para assistir. E justamente por eu ser um fã da franquia, me entregou de bandeja. Esse filme me entregou tudo que eu queria, mas também bem mais do que eu esperava, sabe? Eu acho que o principal foco, que é o ponto que eu mais gostei do filme, é que, obviamente, como esse vídeo está sendo lançado faz 2 meses desde que Sonic 3 lançou, obviamente vamos ter spoilers. Então se você, por algum motivo, não viu Sonic 3, vai lá ver, cara, que vai ser 2 horas de filme que vão valer muito a pena mesmo. Sendo um fã de Sonic ou não sendo um fã de Sonic, você só gostar de filmes blockbusters e porradaria, bom, vai ver, que é muito bom. E justamente agora voltando pro ponto, eu acho que pra mim o melhor, que foi o que eu mais gostei do filme em si,
é que de todas as mídias do Sonic, seja os próprios jogos, os quadrinhos, as séries, esse filme mostrou que pra mim é a melhor relação da Maria com o Shadow, porque mostrou justamente essa relação de irmãos que eles têm e o carinho que o Shadow tem e o que significou a Maria pro Shadow, né? E o que justamente culminaria no Shadow, né? Virar que o Edgelord Supremo, né? E pra mim essa foi a melhor adaptação do filme, foi essa questão. Obviamente, justamente entre uma das reclamações do filme pra mim, que essa parte da Maria com o que seria a Ark com as estalagens da Gun não ficou tão bem explicada no filme. Tipo, literalmente eles não explicam por que raios a neta do Gerald tá numa base militar com experimentos alienígenas estranhos, literalmente não explicam. E dá a entender que justamente a Maria não tem a NIDS, a doença dela, né, no universo dos filmes, porque não é explicado. O que eu não vou, é um ponto negativo que eu senti falta, porque eu acho que diminui o impacto da história do Shadow. Lógico que do mesmo jeito a história do Shadow no filme, ela é uma história pesada, ela é uma história trágica, ela é pesada a partir do ponto que a classificação indicativa permite, né? Mas foi uma boa adaptação, ainda deu pra justamente você sentir a dor do Shadow. Tipo, por exemplo, tem uma família meu que justamente foi ver o filme com a gente, que ela não jogou os jogos, ela não sabe, ela não é focada na história de Sonic, mas sentiu pena, deu vontade de chorar. Ela disse que deu vontade de chorar pelo Shadow, né? Porque eles fizeram uma boa adaptação a partir dos limites que eles tinham, né? Isso pra mim foi algo que eu senti falta. Foi esse aprofundamento da Maria em si, porque a Maria tá lá e essa questão dela não ter a doença, aparentemente dela não ter a doença, né? Pra mim tirou um pouco o peso, foi um dos pontos negativos assim pra mim. Mas não tira o fato de que pra mim foi a melhor adaptação de Maria e Shadow, foi nesse filme. E justamente falando de adaptação, esse filme, e como a gente já sabe, ele é uma adaptação direta do Sonic Adventure 2. Mas aqui ele tem uma história bem divergente, é uma adaptação, só que ele tem suas mudanças. E são mudanças muito bem-vindas, cara. Como por exemplo, uma mudança que eu olhei torto nos trailers, que é o fato do Gerald estar vivo, né? Em Sonic 3. Eu no trailer eu olhei meio torto, porque o fato do Gerald ter morrido e ter todo aquele plot no final do Gerald que... Na verdade, ele tem o eclipse, ele serve para destruir a Terra, né, e tal. No final, é bem impactante, é um discurso bem convincente, principalmente que o Gerald ele morreu depois desse discurso, né. E aí eu sempre olhei nos trailers meio torto, porque justamente tirar o peso do Gerald, né. Só que aí eu fui surpreendido no filme que eles abordaram outro ponto mega interessante, que é a questão da humanidade do Robotnik, do próprio Eggman em si, na relação do Gerald com o Ivo Robotnik, inclusive, né, que eles pegaram o nome Ivo, né, dos quadrinhos do Sonic e botaram no Robotnik dos filmes. Mas eles aprofundaram a humanidade do Robotnik, porque nesses dois filmes a gente sempre viu o Robotnik como um vilão mesmo, vilão, não aprofundando muito nele como um ser humano. Só que em Sonic 3 eles fizeram isso e fizeram muito bem. Tem cena, pô, aquela cena que tá o Gerald e o Robotnik no canhão Eclipse. E o Gerald fala, né, do plano que não vai sobrar ninguém, vou destruir o mundo mesmo e tal. Aí o Robotnik fala que não, a gente pode fazer isso, somos uma família. Só que aí o Gerald fala que não. Ah, você não é a Maria, cara, doeu aqui. Essa doeu. Mas isso foi um negócio também que, mesmo não trazendo a morte do Gerald dos jogos, o Gerald ele se mostrou um vilão mesmo. Que justamente tem um outro ponto extremamente bom desse filme, que é o Jim Carrey. Cara, o Jim Carrey ele fez o Gerald e o próprio Evil Robotnik, né? Só que, cara, ele atua tão bem que você esquece que é o mesmo ator interpretando o mesmo personagem. Inclusive tem uma piada muito boa nisso envolvendo isso, é muito legal. Mas a atuação de Jim Carrey, cara, é tão boa nos dois personagens que você esquece que é o mesmo ator, sabe? Então o Jim Carrey tá de parabéns mesmo fazendo esse filme, que ele arrebentou demais nos dois. Você acredita
no Robotnik, de que ele é um ser humano e sente que ele não é só um poço de ódio. Mas o Gerald é um poço de ódio e o Jim Carrey conseguiu contrastar isso muito bem, cara. Foi muito interessante isso. Mas aí justamente vem outro ponto negativo também desse filme envolvendo o Gerald, que eu achei é justamente a questão, de novo, envolvendo a Maria. Porque o que a gente sabe justamente dos jogos é que o Gerald ele era um bondoso cientista, mas que ele foi corrompido pela maldade do ser humano, né? Após a morte da Maria, ele se corrompeu e virou um cientista maligno, mas antes ele era um cientista bondoso. Só que no filme a gente não tem nenhuma menção a isso. Dá a entender que o Gerald ele sempre foi o cientista, que ele tinha umas ambições meio malignas, vamos dizer assim, né? Então foi um ponto que eu senti a saudade também nesse filme, foi a virada de chave do Gerald. Eu senti um pouco de saudade também nesse filme. Mas de novo, não tira o mérito da adaptação do Gerald para Sonic 3, que ficou muito boa também. E justamente ainda nesse núcleo de Robotnik, um personagem que eu não esperava que ia ter um desenvolvimento tão bom era o Agente Rocha. Desde o primeiro filme eu achava o Agente Rocha um personagem assim, legal, alívio cômico e tal, eu gostava do personagem. Só que eu achava ele um personagem extremamente secundário. O Agente Rocha pra mim ele sempre foi um personagem, eu sempre tive a concepção que o Agente Rocha era aquele personagem porto seguro se o Jim Carrey quiser sair da franquia dos filmes do Sonic. Que, por exemplo, a gente não tinha garantia que o Jim Carrey ele queria fazer Sonic 2 e nem Sonic 3, né? Mas o Agente Rocha sempre tava lá ajudando o Eggman. Então pra mim, eu sempre tinha a visão de que a Paramount tinha o Agente Rocha como um plano B caso a gente não tenha mais um Robotnik. Mas eu justamente não esperava um desenvolvimento para ele, cara. O Agente Rocha ele teve, vamos dizer, um mini arco, um arco secundário voltado só para ele, para a relação dele de amizade, dele com o próprio Evil, com o Robotnik. E, cara, foi muito empolgante. Deu pena, deu muita pena aquela cena deles que eles estão investigando, sobrou da base da Gun. E o Deus conversando com ele, cara, deu muita pena do Rocha. E o ator também, cara, parecia muito que ele queria chorar. Então o ator também do próprio Rocha tá de parabéns. Fora aquela cena final do anúncio do Robotnik, que foi muito legal. Então o Agente Rocha foi um personagem que me surpreendeu bastante nesse filme. Eu passei a gostar bastante mais dele depois desse filme. E justamente falando de outros pontos que me chamaram a atenção, o quesito de que os humanos, o Tom e a Mad em específico, estão, graças a Deus, estão diminuindo seu tempo, né? Porque aqui no Sonic 2 eles já tiveram seu tempo de tela reduzido em comparação ao Sonic 1. Só que em contrapartida a gente teve aquele subplot do casamento, que foi uma desgraça alheia, né? Eles poderiam facilmente ter tirado toda aquela parte do filme para contar mais história envolvendo o Sonic, Tails e Knuckles. Agora em Sonic 3 o tempo dos humanos foi bem reduzido, só que foram cenas que não me apeteceram. A cena justamente deles querendo invadir a Gun, o Tom e a Mad botando os disfarcezinhos assim, aquela comédia pastelona, não me chamou a atenção, achei meio né, não achei não acho que não deveria ter. Tipo, por exemplo, tem aquela cena de que a Mad ela vai conversar com o porteiro, vamos dizer assim, da Gun. E cara, é aquilo, o cara tá trabalhando na Gun. E uma mulher normal, uma mulher estressada que nem trabalha na Gun pra início de conversa. A irmã da Mad, ela não trabalha na Gun e ela botou moral no segurança da Gun, sendo que a recepção tava cheia de guardas com um fuzil na mão, um canhão na mão. Aí eu achei a comédia envolvendo os humanos meio desnecessária. O Wade, nossa, quando apareceu o Wade, o Knuckles falando da Esmeralda Mesh, cara, eu fiquei tão decepcionado. Eu sabia que havia um Wade, mas eu não. Então assim, um ponto bom é que os humanos diminuíram a sua participação nesse filme, mas eu achei uma cena desgastante igual, sinceramente. Espero que em Sonic 4 eles reduzam bastante esse tempo de tela dos humanos. E justamente agora que eu falei do Wade, do sentido da Esmeralda Mestre, e justamente, né, guys,
o que falar daquela cena de Super Shadow contra Super Sonic, né? Foi incrível aquela cena, digna de Dragon Ball. Eu lembro até hoje, justamente lá em dezembro, quando começou a sair as análises de Sonic 3. Eu vi uma crítica justamente que falava isso, que Sonic 3 é o filme mais Dragon Ball desde O Homem de Aço de 2013, né? O filme do Superman de 2013. E realmente, cara, que luta boa. Eu só achei a batalha meio curta. Mas eu entendo o porquê, porque né, é feito CGI, é bem mais complicado de você se manter. Mas eu queria uma luta maior, mas eu entendo porque de novo não mantiveram uma luta maior. Mas eu queria mais, que aquela luta foi incrível. E justamente o final do filme, né, cara, também justamente voltando para essas críticas, justamente que eu vi, foi muita gente falando que se emocionou no filme. E quando eles falaram que se emocionaram, eu achava muito que era a ver com o passado do Shadow. Mas não, fui surpreendido que a cena mais emocionalmente falando foi a despedida do Robotnik. Cara, que despedida. De novo, Jim Carrey arregaçando no seu papel, né? No sentido de atuação, né, e tal. E aquele discurso foi muito bonito. E não tem o que fazer, né, cara? E de novo, ele deixando o gancho do Robotnik. Será que ele morreu? Porque, né, como a gente não tem garantias de que o Jim Carrey volte para um Sonic 4, ele disse que tá aberto, mas a gente não sabe se ele vai voltar mesmo, né? É esperar pra ver. Mas é o que a Paramount sempre fez desde Sonic 1, ele sempre deixa meio aberto o destino do Robotnik. Porque, né, vai poder aproveitar de novo, né? Mas espero muito que ele esteja em Sonic 4. Inclusive eu acho que ele vai estar, mas isso fica para outro vídeo. Então, só para fechar isso aqui, só para fechar o vídeo, justamente que esse vídeo já tá bem grande. Sonic 3, pra mim, ele é um filme 9 de 10. Justamente porque eu queria ver. Ele é um filme maravilhoso de videogame. Ele é uma carta de amor para os fãs de Sonic, para quem gosta da franquia e gosta de Sonic Adventure 2 principalmente, que é o meu jogo favorito de Sonic, inclusive. Mas justamente por eu ser alguém que é muito fã da história dos jogos, que é muito fã da franquia e tem como Sonic Adventure 2 como o seu jogo de Sonic favorito, eu senti falta de algumas coisas. Mas as coisas autorais do filme são muito bem-vindas, mas eu senti falta de algumas coisas dos jogos. Por isso que eu dou uma nota 9 de 10 pro filme, mas não tiro mérito do filme, que é o filme, ó, maravilhoso. E guys, então é isso, espero que tenham gostado dessa minha análise meio, vamos dizer, rasa, curta, vamos dizer, de Sonic 3, é só realmente falando do que eu achei e dos pontos mais interessantes que eu achei do filme. Eu quis falar basicamente de tudo que eu achei mais interessante no filme, mas não acha que eu irei parar de falar dos filmes do Sonic, porque esse filme tá cheio de referências e easter eggs a jogos, desde um simples jingle sonoro ou até um personagem que apareceu. Então justamente eu quero fazer um vídeo falando das referências e dos easter eggs que apareceu em Sonic 3, assim como também fazer a minha teoria do que pode vir lá pra frente, porque como a gente sabe, né, Sonic 4 vai estar aí em 2027 com a Amy e Metal Sonic. E eu já tenho meio que esquematizado na cabeça o que seria a ideia do filme, a minha teoria para Sonic 4, principalmente baseada nas artes conceituais que saíram, né? Então eu também quero fazer mais vídeos falando sobre essa franquia de filmes da Paramount, que tô muito mais hypado do que nunca após Sonic 3. Então, se você quer ver esses vídeos, guys, por favor, se inscreva no canal e acompanhe os vídeos e ative o sininho da notificação quando eu lançar esse vídeo para você vir assistir e fazer esse bate-papo maroto em que vocês podem fazer comigo através dos comentários. Me digam aí nos comentários o que você achou desse filme, você concorda comigo nos pontos que eu achei mais fraco de que eu queria ver, ou para você justamente não sentiu falta e foi o filme 10 de 10. Comenta aí nos comentários que vamos bater aquele papo maroto de fã para fã, beleza? Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais. Um grande abraço a todos e até meu próximo vídeo. Valeu galera, até mais e fui! Aqui é o Dr. Ivo Robotnik e vou dedicar a minha última transmissão a um capanga muito especial. O Agente Rocha. Eu não posso dominar o mundo. Talvez eu possa salvá-lo.
Para a primeira e a única pessoa que se importou comigo, vou sentir falta do seu café com leite de cabra austríaca. Adoro o jeito como prepara. Então, acho que só falta falar uma coisa. Foi uma grande chatice. Obrigado por nada.